Olá pessoal, nessa aula nós iremos falar sobre variáveis estáticas. As variáveis estáticas, o tempo de vida de uma variável estática é o tempo de vida do programa. Uma variável estática ela retém informação entre chamadas a uma função. Para exemplificar, irei criar um novo arquivo, chamá-lo de exemplo, dar um include na IOStream, meu espaço de nomes, namespace, std, namespace padrão, função main. Eu irei criar uma função para gerar um id. Essa função vai retornar um inteiro, vou chamá-la de gerar id. E eu vou declarar uma variável estática. Para declarar uma variável estática, basta colocar a palavra reservada static. Static coloca o tipo, né, dessa variável int id, começando de 0. E eu vou retornar, né, o id, o incremento do id. Vou declarar uma variável nome, só mesmo para o programa ficar melhorzinho. Vou colocar um loop infinito, while 1, a mesma coisa de while true. Vou pedir para o usuário digitar um nome, digite o nome da pessoa. Vou pegar esse nome com cin nome e cout id gerado para o usuário. Ficar bonitinho aqui, montar string, gerar id. Ok? Se eu compilar, tudo certo. Vamos ver o que acontece. Digite o nome da pessoa, Marcos, id gerado para o usuário Marcos 0, começa de 0. Digite o nome da pessoa, João, id gerado 1. Pedro, id gerado 2. Maria, id gerado 3. Carol, id gerado 4. E assim por diante. Veja que a função é chamada, gerar id é chamada, e o valor não é destruído. O valor da variável id ela não é destruído após sair do escopo dessa função. Ou seja, retém a informação. Por quê? Porque se eu tirasse o static aqui e executasse o programa, tirei o static, estou executando o programa, vamos lá, digite id da pessoa. Maria, id 0. Pedro, id 0. João, id 0. Ou seja, não reteve a informação, não reteve o valor. Então, para reter o valor, eu coloquei static, ok? Para ir incrementando o id. E assim, como eu falei, o tempo de vida da variável é o tempo de vida do programa. Sai da função, mesmo saindo da função, ou seja, do escopo, né? Que o escopo dessa variável id está sendo declarada dentro da função gerar id. Mesmo saindo da função gerar id, ela retém o seu valor para ser usado posteriormente. Por isso que, quando eu coloco static, se eu digitar Maria, o id começa de 0, depois Pedro, ó, reteve a informação, por isso que incrementou do 0 e foi para o 1. Depois incrementou do 1 e foi para o 2, ok? E não ficou somente no 0. Então é isso, pessoal. Irei colocar o código na descrição do vídeo e até a próxima.